tempo não, vambora para o vídeo. Paulista, na Sul-Americana ou na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro. A montagem do elenco é visando um São Paulo mais forte dentro das nossas possibilidades em 26. Bem, Belmonte falou entre 2 e 3 reforços pontuais para a próxima temporada. Mas claro que isso depende de algumas circunstâncias. Uma delas é o próprio Oscar. Oscar voltará a jogar profissionalmente? Neste momento não há uma certeza, muito pelo contrário. Há mais uma tendência, probabilidade com o acontecimento ontem aqui no CT, que ele talvez tenha feito contra o Corinthians, no primeiro turno do Brasileiro. Quando ele cai no Morumbi no começo do jogo e tem problema em 3 vértebras, sua última partida como profissional. Ainda o Belmonte garantiu que ele permanecerá como diretor de futebol. Teremos um ano político bastante complicado no São Paulo no ano que vem, no mínimo até o final dessa temporada. Ou seja, ele participa do planejamento da equipe, que ele pode nem ser o diretor de futebol no próximo ano. Sobre o Oscar, só reafirmando o que dissemos na primeira entrada, passou a noite estável, está fazendo um exame hoje de monitoramento do coração 24 horas, amanhã repete todos os exames, está sendo assistido por médicos do Einstein e ainda hoje deve sair um boletim médico assinado pelos médicos do Einstein e solto, divulgado pela assessoria de imprensa do São Paulo Futebol Clube. Bruno. Edu, continua com a gente, tá? É importante você trazer essas informações do Oscar, mas continua porque tem toda essa questão política do São Paulo nessa próxima temporada, que é importante agora para o nosso assunto. 2026 será ainda mais difícil, o Muricy falou isso ontem. Foi, Eugênio, lá, a rádio TMC, né? Títulos na década, um Paulistão, a Supercopa e também a Copa do Brasil, claro, de 23. As dívidas atuais, batendo aí em 900 milhões. E tem nessa temporada, em 61 jogos, 50% de aproveitamento. O Rafael Marques também está conosco. Pois é, se for ainda mais difícil, Eugênio, como o Muricy destacou ontem, qual será que vai ser em esse 2026 do São Paulo? Qual caminho o São Paulo deve seguir? Bem, com a manutenção do que existe hoje dentro de São Paulo, não vejo muita possibilidade de mudança. Tá? Se você continuar tendo as pessoas que estão nos lugares, o Casares como presidente, o Belmonte como representante do futebol, a gente não consegue ver algo muito diferente do que teve esse ano. Tá? O São Paulo não tem, assim, hoje uma administração de futebol progressista. Assim, agradecendo o apoio, as mensagens que recebeu de pronta recuperação e agradecendo a Deus e tal. Olha lá, muito obrigado pelas mensagens de orações, vai ficar tudo bem se Deus quiser. Foi essa mensagem que o Oscar postou nas suas redes sociais, mensagem muito, muito simples. Bom, Arnaldo, o que o Belmonte fala é óbvio, a primeira coisa para se pensar é que o cara, todos os esforços para o Oscar ter uma vida razoável, se recuperar bem e tudo mais. Jogar é uma outra questão que deve estar no íntimo dele, ele vai decidir se ele vai continuar ou não, ou se ele tiver algum impedimento. O médico fala assim, bom, você não pode mais jogar, e aí ele vai parar de jogar. E o que isso significa para o São Paulo? Bom, vamos lá. Primeiro, falando do Atlético, que é o que interessa. Essa situação cogita a aposentadoria. O Oscar não deu nenhuma entrevista lá no Einstein, onde fez novos exames. Aliás, viraram ele de cabeça para baixo nessas 48 horas. E a informação que eu tenho de hoje cedo é que não encontraram ainda qualquer impeditivo definitivo para que ele interrompa a sua carreira. As suposições, elas devem-se a muitos fatores, né? Primeiro, o cara com 34 anos, vida feita, só ótimos salários, ótimos contratos, cogitar passar algum risco de vida por conta da carreira de futebol, que muitos jogadores fazem. Depois a gente fala desses exemplos. Fizeram e continuam fazendo. Com problemas cardíacos, inclusive. Segundo, o histórico dele, familiar. Ele perdeu um pai com 35 anos, vítima de infarto. Morreu de ataque cardíaco, pai. Na idade que ele está agora. Segundo, a mulher grávida, o 4º filho. Então, a gente imagina que um cidadão com esse contexto, resolvido financeiramente, pai de 4 filhos, com esse histórico familiar do pai, não queira, a essa altura da vida, correr algum risco. Agora, a decisão é dele, não é nossa, não é do jornalista, não é do São Paulo, assim como é de vários jogadores que passaram por isso. Eu sempre cito o caso do dinamarquês Eriksen. O Eriksen morreu em campo durante a Eurocopa. Ficou apagado por vários segundos.
foi reanimado numa atuação espetacular dos paramédicos. Estava desenganado. Teve que fazer um procedimento inédito, botar um stent e tal, não sei o que lá. A Federação Italiana se recusou pelo regulamento, a inscrevê-lo no campeonato. Era da Inter de Milão. Não, aqui você não vai jogar, porque nós não seremos responsáveis por qualquer coisa que aconteça. Ele encontrou abrigo lá na Inglaterra, foi jogar de novo, estava jogando no Manchester United até outro dia. Morto, reanimado, voltou a jogar. Né? O William, que a gente estava falando, que depois foi jogar no São Paulo, quando era sub-20, sub-17 do Palmeiras, teve 2 paradas cardíacas nesse contexto. Em testes pré-temporada, onde o cara faz lá, como a gente faz exames regulares, ele apagou 2 vezes o William. Aos 16, repetiu, foi afastado, voltou aos 17 e apagou de novo. E aí a gente sabe a história do certo? risco. Falou assim, Como é que foi? Eu só sei fazer isso na vida, eu quero fazer o que eu vou fazer. E vou em frente, não tô nem aí. E continuou jogando. O Washington ficou procurando um médico, ele teria vários não, pare de jogar. Ele ficou procurando um médico que deu aval para ele jogar. Todos com problemas cardíacos mais graves do que esse que apontou o exame do Oscar. Né? Então, é uma decisão muito pessoal. Nós não estamos aqui para entrar na cabeça do Oscar. Só dei o contexto familiar, o que nos sugere... É fundamental o que você falou, cara. Que nos sugere... Pai dele, cara. Que ele... sugere que ele repense a continuidade da carreira. Ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2027. Aí eu já estou passando por São Paulo, né? Que não tem o que fazer a não ser dar o suporte ao jogador e esperar uma decisão do jogador. Dar todo o suporte médico, clínico, emocional, psicológico, familiar, da mulher grávida, até ele tomar a decisão que ele vai tomar com a mínima tranquilidade. Se ele quiser esperar passar as festas de final de ano, se ele quiser... É do Oscar agora. O São Paulo tem contrato com ele até o final de 2027. Ele é o jogador mais caro do elenco. A contratação dele deu errado, certo? Não tinha nada a ver com o planejamento do clube para esse ano. Ele jogou pouco, se machucou várias vezes, teve lesão inimaginável lá contra o Corinthians, que faturou 3 vértebras. Deu tudo errado. Agora, não é por esse fato do São Paulo estar encalacrado economicamente, para ele ser o maior salário, ser pago pelo patrocinador, que o São Paulo vai chegar, amigão, vamos rescindir o contrato e acabar por aqui? A decisão é do jogador depois de ter passado. O São Paulo, é o que eu falo, esse ano é tão atribulado e o ano que vem vai ser pior, que o São Paulo, o copo cheio, o São Paulo escapou de 2 tragédias completas. O rebaixamento na Série A do Brasileiro e um problema mais grave como esse nas suas instalações. Como teve, por exemplo, o Esquerdo do Nacional, que morreu no Morumbi, jogando. Né? Então, são coisas assim que... o ano foi péssimo, poderia ter sido trágico. Né? E acho que o São Paulo resta aguardar, repensar a sua temporada, fazer o planejamento, pensar em um time que seja capaz de ser pago por suas próprias contas e tudo mais. E, de novo, foi o que o Júlio Casares, presidente, disse ali. A decisão está nas mãos do jogador. O São Paulo não tem que apressá-lo, não tem que... tem que pensar, por enquanto, que ele faz parte do elenco, da faixa salarial, que é o acordo que ele propôs ao jogador, e é o que o São Paulo é o que resta fazer nesse momento. Delicado, a gente está vendo o jogo contra o Corinthians, o primeiro grande jogo que ele fez nessa temporada, que dava uma ideia, e aí o seu segundo jogo contra o Corinthians, quando ele fartura as vértebras depois da cama de gato do Martínez, e ele possivelmente seria relacionado para o terceiro jogo com o Corinthians na volta da data FIFA. Agora a situação é completamente outra. Uma coisa só que eu queria só entender, não sei se alguém pode me ajudar. Companheiros nossos disseram que a história estava circulando há algum tempo, como André Hernan, o Alexandre Pretzel, que já sabia dessa história há algum tempo. Só que, obviamente, o jornalista não é médico. Então, o jornalista vai tomar por isso que o jornalista tem que tomar sempre cuidado. E todo mundo que tinha essa história segurou e que estava cuidando. É isso que eu não estou entendendo. Por que essa história circulava de acordo com o André Hernan, o Alexandre Pretzel, há algum tempo nos bastidores, e ontem que deu isso? Por que o clube não informou o torcedor? Por que... Ele foi relacionado no jogo. Então, é isso que eu não estou entendendo. Primeira coisa, aí que tá. Jornalista que tem essa história e segurou essa história é um problema jornalístico.
Mas você não acha que é uma precaução que por você pode acabar com a carreira de um jogador? Você tem que ir atrás da informação. Às vezes você não consegue confirmar. Isso, exato. Então, eu imagino... Acho que explicando o que o Vest está dizendo é que imagino, chega a história, você vai atrás e não consegue confirmar. Verdade, e aí acabou. E você tem a confirmação de... O que acontece muitas vezes, e acho que essa situação que você está descrevendo, depois da lesão do Corinthians, né, quando ele vai para o hospital, tem que fazer... apontou alguma alteração, mas ele tinha um laudo de um cardiologista para continuar jogando futebol, tanto que foi a campo. Foi a campo sem jogar. Foi a Fortaleza, primeiro jogo da volta, depois da questão das vértebras curada. Não entrou em campo até porque o São Paulo ficou com um jogador a menos desde o 20 do primeiro tempo. E a segunda oportunidade estava no banco contra o Palmeiras, não foi utilizado, o Crespo preferiu o Rodriguinho, e não é porque preferiu o Rodriguinho porque estava com medo de colocar o Oscar em campo. Porque o Crespo é a coisa por que o Crespo prefere um jogador. Eu discordei da decisão dele. Eu lembro que você falou, Lembra? por que não entrou? Tem um cara com 25 minutos para segurar o jogo, mas o Crespo é assim com todos. Ele prefere um jogador mais jovem, com mais capacidade atlética para jogar. Deu errado, o Palmeiras virou o jogo e tudo mais. Essa quase tragédia que aconteceu poderia ter acontecido no campo. Poderia, mas aí que tá. Mas ele tinha esse jogador, porque ele é louco, até com... Esse jogador que eu tô falando... Naquele momento, ele tinha o mesmo histórico familiar que ele tem agora. O pai morreu de infarto aos 35, mas a mulher já okay. estava grávida e tal, e ele continuou jogando com um laudo que o respaldava. Agora, ele não tinha pagado ainda num teste. Agora é um outro sinal, que seja, uma outra circunstância, né? Um outro acontecimento. O São Paulo sabia disso e deu o respaldo para ele jogar. Nos exames ele foi liberado. O médico deu. O São Paulo, o médico do São Paulo. São Paulo faz um exame no cara. São Paulo. Ok, mas o São Paulo é responsável por isso. Ah, claro. Não, entende? Mas eu quero dizer, vem cá. Não é que o São Paulo chega pra você, pessoal, ó, achei que tá legal aqui, vamos jogar. O cara, Não, peraí. Calma. Assim, Agora, por parte de informação também, pra gente fechar esse tema, o mais provável é que o Oscar deixe o esporte, né? Deixe de jogar futebol após esse episódio cardíaco que ele teve, né? É muito cedo, talvez, para falar qualquer coisa, mas a família do Oscar, obviamente, está muito contrária a ele voltar a jogar, né? E aí, Filipão, entra aquela coisa que a gente comentava ontem também. O Oscar é um cara com a vida financeira resolvida, bem resolvida, inclusive, né? Passou por muito tempo ali na China, tendo o maior salário do esporte, ao lado ali de CR7, Messi e tudo mais. Ele é um cara que tem 34 anos, já não vinha jogando esse ano, teve questões físicas para além dessa questão cardíaca que ele apresentou agora. Então, entendo que para ele também não vale o risco, e eu pensando na posição dele, ontem, né, a gente fez muito esse lugar, quando a gente tem, né, essa questão da empatia, a gente coloca muito, cara, no lugar do outro, né? E o Oscar, para mim, eu na posição dele, eu parei de jogar, cara. Para mim, show, encerra o vínculo de forma amigável com o São Paulo, maravilha, não deu certo, e, cara, cuida da família e tudo mais, porque tem coisa que não vale a pena, né? Pensando no pessoal, cara, o Belmonte falou ontem, né, que ele espera que São Paulo contrate 2 a 3 jogadores aí na janela desse mês de janeiro, que vai ser antecipada de certa forma, porque em janeiro, dia 11, já começa o Paulistão, tem Copinha também em janeiro, já começa o Campeonato Brasileiro dia 28, pode ter pré-Libertadores para o São Paulo, então vai ter que contratar, né, até um pouco antes aí, já vai ser, de certa forma, antecipada essa janela de contratações. 3 contratações pontuais, ele não quis falar quais seriam as posições. Ao mesmo tempo, ele falou, né, que a posição do Oscar, a situação do Oscar não interfere nos planos do clube pro próximo ano, também seria muito antiético, né? Falar, não, caso ele pare de jogar, a gente vai contratar sim. Acho que não seria, né, legal pelo ponto de vista humano. Ele falou também que tem que ter ainda definido qual que é o teto orçamentário, que ainda não tem, né, o orçamento da próxima temporada, e também é importante para saber quanto São Paulo pode gastar, mas vai ser algo realmente muito específico, e isso pode colocar água no chope em certos planos, mas ele falou também que ele quer buscar ter um elenco largo para a próxima temporada, usando os jovens da base, né, tendo entre 36 a 37 jogadores no elenco para uma rotação, tendo jovens da base. Eu acho que vai ser uma janela muito importante para o São Paulo. Agora, eu falei aqui na última live e falo de novo. Eu, particularmente, tenho dúvidas de quem vai fazer essa janela, Fê, porque o Rui Costa pode sair para o Grêmio, e eu não vejo o Carlos Belmonte em ano eleitoral tendo possibilidade dele sair do outro lado, entre aspas, né? Sair contra o Júlio. Algo me diz que, cara, vai ser difícil ele ficar muito tempo nesse cargo em 26, né? Ele vai, cara, lidar com uma instabilidade muito grande. Então, talvez ele, quando ele fala dessa questão orçamentária, talvez é um pouco disso também. Pô, não sei nem qual vai ser meu orçamento ainda, eu particularmente pensaria em 2, 3 contratações,
Mas não sei, hein? Eu acho que não vai nem ser ele que vai conduzir esse processo, viu, Fê? Sinceramente, claro, não é ele que conduz a contratação, é o Rui. Acho que nem ele nem o Rui podem estar aí nesse mês de janeiro, Fê. Exatamente. Fica, então, essa situação, né, da janela de contratações do São Paulo. Falaremos de Diego Fernandes aqui, então, nessa live, antes para a gente comentar também rapidamente um outro tópico, né, que aí depois a gente deixa aí a última meia hora praticamente, a gente já passou um pouquinho, né, mas a gente deixa a última meia hora para tirar dúvidas e também trazer essas informações. Queria trazer uma informação que foi, né, levantada pelo site do Arquibancada Tricolor, que é sobre o sócio torcedor do São Paulo, que saiu do top 10 nacional, né, então hoje o São Paulo tem o 11º plano de sócio torcedor em número, né, em quantidade aí de pessoas do Brasil, e é uma pena porque o São Paulo tem a 3ª maior torcida do Brasil. No dia da eliminação contra a LDU, eram quase, 60 mil sócios, né? Tava um bom número ali, tava conseguindo aumentar, e hoje o número atualizado, até o site estava trazendo já um número, né? E foi uma matéria que foi feita há 4, 5 dias. Aí eu já fui buscar ali no site oficial também, e já baixou esse número, né? Então, assim, você vê que está em queda livre a questão do sócio torcedor, menos aí de 5,2 mil sócios torcedores, que para o tamanho do São Paulo é, cara, muito pouco, né? A gente sempre fala aqui que o São Paulo tinha que estar pelo menos aí num top 5 nacional de número de sócio torcedor. Vai um pouco, do que a gente já comentava aqui. Eu, talvez na posição, né, de gerente, coordenador de marketing do São Paulo, vendo esse número, eu sentiria algumas coisas aí, né? Algo tem que mudar. Talvez eles não estejam com essa preocupação tão grande internamente. Hoje, de forma crua, não compensa muito você ser sócio torcedor do São Paulo, né? Porque você não tem, assim, para quem mora fora da capital, quem não pode acessar o estádio, perde muito sentido, né? O kit demora para chegar, tem aqui o chat, né? Sempre nos envia relato o leitor do Arquibancada Tricolor, que o kit chegou em 160 dias, sabe? Um negócio meio assustador, assim. Quase um ano para chegar o kit, que vem o copo e tal. Então, pouco ser sócio do São Paulo também, e dá para você entender o porquê do número cair. Acho triste e acho mais um sinal de que o São Paulo está ficando para trás em todos os sentidos, né? Quando o São Paulo lançou o seu plano sócio torcedor, lá atrás, era inovador, era muito legal, era estimulante e tal, era um negócio que você falava, pô, que legal, o São Paulo sai na frente de novo. Hoje não mais.